Salve galera, estamos chegando aqui com mais um vídeo aqui no canal Mídia Esmeraldina, esse canal independente e 100% esmeraldino. Hoje a gente vai fazer um react porque teve uma coletiva meio que surpresa ali do Agnello Gonçalves, né? Pelo menos não acho que estava programada uma coletiva do diretor de futebol, né? Não é muito comum isso acontecer, mas ele apareceu lá no Goiás para falar. Eu já quero adiantar que eu já assisti a coletiva, tá? Porque ela é muito longa, ela tem 40 minutos, eu já tenho uma opinião formada sobre ela, mas a gente vai reagir aqui às melhores partes, tá? As perguntas mais interessantes, as respostas mais interessantes do Agnello. Como foi um vídeo de 40 minutos, teve algumas ali que eu não vou colocar nesse vídeo, tá? Porque senão o vídeo em si ia ficar muito mais longo do que já está. Então, se você quiser ver o vídeo na íntegra, na coletiva, vai no canal do Goiás, eu vou deixar o link aqui na descrição para você clicar e também assistir a entrevista lá sem cortes, sem interrupções. Lembrando para você que é novo aqui no canal do Mídia Esmeraldina, não esqueça de se inscrever, tá? Para ajudar a gente a continuar crescendo aqui com o nosso projeto. A gente está com uma meta de chegar aí a 1000 inscritos, então a gente está quase lá. Conto com a colaboração de vocês. Não esqueça de seguir a gente também nas redes sociais. Nós estamos no Facebook, no Instagram, no Twitter, fazendo uma cobertura completa do clube. Tenho certeza que vocês vão gostar e os links vão estar aqui na descrição. Quero falar também dos nossos parceiros, os nossos patrocinadores. O primeiro deles é a Goods Multinegócios, para você que está buscando uma vistoria veicular, um seguro de vida ou um consórcio, um financiamento. A Goods é a melhor opção para você, tá? Eles vão te atender com a melhor qualidade, a melhor segurança possível, beleza? O telefone deles está aqui aparecendo na tela e o Instagram deles, para quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho, é @grupogoods_. E também temos a Thanos Joalheria, para você que está buscando aí as joias com a melhor qualidade e o melhor preço de Goiânia, a Thanos é a melhor opção para vocês, tá? Inclusive, para você que está pensando em pedir a sua namorada em casamento, a Thanos ela vai conversar com você porque ela é especialista nesse assunto, ela vai te dar uma acessório perfeito para que o seu momento seja cada vez mais especial. Então visita lá a Thanos, que fica lá no setor Marista, o telefone deles está aqui na tela e o Instagram deles, se vocês quiserem conhecer um pouco mais do trabalho, é @ThanosOficial. Thanos Oficial, beleza? Segue lá, eu garanto pra vocês que é de qualidade. Bom, sem mais enrolações, vamos então pro nosso react do diretor de futebol Agnello Gonçalves. Bom, galera, já estamos aqui posicionado pra coletiva, tá? O Agnello no começo ele começa falando sobre aquele caso do Alano, né? O Alano que desabafou nas redes sociais, porque alguns torcedores, acho que foram uns 2 torcedores, começaram a proferir ofensas para as famílias dos jogadores ali, que estavam com filhos ali no espaço família, né, durante o jogo contra o Iporá, a última partida do Goiás. E, enfim, eu já fiz um texto falando sobre isso, né, então eu não vou colocar aqui nesse react, tá? Como eu disse, se você quiser ver o react aí sem interrupções, o link vai estar aqui na descrição para redirecionar vocês para o canal do Goiás e aí vocês vão poder ir lá ver a entrevista coletiva inteira. Como a entrevista é muito longa, eu vou cortar algumas partes e essa vai ser uma delas, tá? Então eu já vou pular aqui para a primeira pergunta mais interessante que teve nessa coletiva. Bom dia. Recentemente o ex-presidente do Goiás, Dr. Sérgio Hassi, participou de um programa nosso, um podcast na verdade, o Sem Retranca, e ele citou, né, o dia a dia quando o presidente do conselho, Edmil Pinheiro, era ativo aqui em Goiás. Todos nós sabemos, né, que o Goiás passou por uma mudança de gestão, né, hoje outras pessoas comandam o futebol, mas a gente gostaria de saber, né, se existe algum tipo de influência do Edmil no seu trabalho, qual que é o seu relacionamento com ele no dia a dia aqui no clube e sobre hoje o seu posicionamento, você como homem forte do futebol do Goiás, como é que você tem se sentido nesses primeiros dias de gestão? Essa pergunta para mim foi uma das mais interessantes que fizeram, porque muita gente da torcida ainda acredita que o Goiás sofre de influência, né, no futebol, do Conselho Deliberativo, etc, né? Apesar de que o posicionamento do Goiás sobre isso, e eu já busquei informações, é de que quem está mexendo com o futebol é o Luciano Pacciello e o Agnello Gonçalves, tá? Isso é o posicionamento assim, de algumas pessoas ali que eu busquei lá de dentro do clube. Apesar disso, ainda tem muita gente que acredita que o futebol está sendo ainda comandado pelo, no caso, o Edmil Pinheiro, que é o presidente do Conselho Deliberativo. Só que a gente não pode afirmar isso porque a gente não tem provas de que isso realmente está acontecendo. E aí fizeram essa pergunta para o Agnello, eu achei essa uma pergunta interessante. Bom, primeiro eu queria descaracterizar, eu não acredito nessa palavra. Homem forte do futebol, acho que eu acredito na construção coletiva, né? Seria a pretensão da minha parte falar que eu sou o homem forte do futebol. Eu não me coloco como homem forte do futebol, inclusive hoje, né, pela manhã eu usei esse termo, né? Eu não me coloco como a pessoa mais importante e nem a pessoa menos importante do processo, eu faço parte do processo. Eu tenho a importância como o Rosiron tem no trabalho dele, como o Fernando tem, né?
É claro que são escalas, né? Cada um se acomoda em uma área. Então eu realmente não acredito nessa questão de homem forte, não é no futebol não, em qualquer meio. Acho que se você tem uma empresa, se você se coloca como chefe, que tem poder, que vai mandar, acho que as coisas não são por aí, né? Eu adoto um outro tipo de liderança, que é a liderança compartilhada, né? A liderança de convencimento e não a liderança por poder. Então eu não acredito nessa fala. Eu respeito muito e tenho falado sobre isso, né? Toda a gestão, né? Respeito todos os presidentes, o Sérgio, né? O Edminho, mas a verdade é que eu nunca recebi uma ligação de qualquer ex-presidente do clube. Nunca. Isso é importante ser dito, né? E tampouco os conheci pessoalmente, né? Já linkando essa fala com a segunda pergunta, eu me sinto muito confortável, me sinto respeitado, né? Me sinto com autonomia, seguindo as diretrizes do clube. Todo clube tem diretrizes, aí no Goiás não é diferente, né? Mas eu me sinto feliz, me sinto respeitado, né? E não só pelas pessoas que estão acima de mim, mas pelas pessoas que fazem parte do nosso dia a dia, né? Eu vejo o sorriso no olho dos colaboradores aqui dentro do CT, né? Eu acho que por essa palavra, respeito, né? Da mesma maneira que eu estou sendo respeitado, eu estou respeitando, né? Então eu estou muito contente em estar aqui no Goiás, me sinto realmente privilegiado por estar defendendo essa camisa, né? E a torcida pode saber que o trabalho está sendo conduzido da melhor maneira possível, né? Com muita seriedade, com muita responsabilidade, acho que essa é uma palavra importante, né? Com muita verdade, né? E eu acho que vocês da imprensa estão sentindo isso no nosso dia a dia, né? Então eu não posso realmente falar que tem intervenção nenhuma, porque não tem, né? As decisões elas são tomadas num consenso, porque é a minha forma de liderar e a forma do Luciano liderar, né? E eu não sou uma pessoa centralizadora, mas eu também estou aqui para defender os interesses do clube, né? E não são os interesses do Agnello, do Zé, do Paulo, são os interesses do Goiás, né? E no que diz respeito a defender os interesses do Goiás, é claro e evidente que eu vou me posicionar como eu sempre faço. No caso, até um posicionamento assim sobre o Agnello que eu vi muito nessa coletiva. Eu não gostei muito da postura dele, tá? O Agnello é um cara realmente muito sério, assim, isso não é uma crítica nem a pessoa e tal. Eu só não gostei muito da postura, porque o cara, ele é muito político, sabe? O Agnello é um cara muito político. E tudo bem, acho que tem várias situações que você tem que ser realmente político, que você tem que ser ponderado e tal. O problema é que, muitas vezes, vocês vão reparar aqui nas respostas, ele se esquiva muito das perguntas, muito. Então, tipo assim, o cara faz uma pergunta simples pra ele dá uma volta ali pra não responder, e ele vai pra esse lado meio político, assim, ao invés de responder a pergunta assim, de forma clara, de forma mais transparente, sabe? Isso eu senti bastante nessa coletiva que ele deu. Achei que as perguntas foram boas, mas ele ficou com medo de responder algumas perguntas, principalmente no assunto de contratações. Vocês vão ver aqui quando ele fala sobre contratações. E sobre essa questão de influência, ele diz que não tem influência, porque ele não é só ele que, na verdade, toma as decisões. Ele tem que tomar as decisões junto com o Paciello, junto com outras pessoas. Tá, beleza. Só que ele também não respondeu a pergunta, que foi uma pergunta bem clara, que se o presidente do Conselho Deliberativo tinha influência com o futebol ou não, tá? Ele disse que, no caso, ele não teve influência, mas é que ele não toma as decisões sozinho. E ok, tipo assim, a gente conseguiu entender mais ou menos o que ele quis dizer, só que eu acho que também foi uma volta toda assim, que ele deu, que ele poderia ter dado uma resposta simples. Ele fala, não tem influência, eu tô aqui tomando as decisões junto com o Paciello e é isso, entendeu? Então, assim, isso é o que eu penso sobre as respostas dele. Eu achei que ele foi muito político, né, nessa coletiva, e vocês vão reparando ao longo das respostas dele. Bom dia, Agnello. Caio Unif, PUC TV, Rádio Difusora de Goiânia. Agnello, a janela de transferências já fecha agora no início do mês que vem. E eu queria saber com você, a diretoria do Goiás, ela trabalha com um número específico de reforços já para o início da Série B? E se sim, quais posições que o Goiás busca no mercado? Caio, a pergunta ela é muito boa, porque eu sei que o torcedor está na expectativa, né? E é natural, e eu encaro isso da maior naturalidade. Se fomentam nomes, possibilidades, né? Eu realmente eu não gosto de falar de possibilidades, né? Eu gosto de realmente apresentar os reforços, né? Acho que tem sido assim na nossa dinâmica, né?
Eu também não gosto de trabalhar com essa questão de números fechados e ficar falando aqui de posições, né? Eu acho que é uma conversa interna que a gente tem que ter, né? Em detectar quais são as carências. É claro que a gente vai monitorando também a performance dos jogadores que estão conosco, né? Para que a gente também tenha um recorte de que essa performance ela está numa curva crescente ou numa curva descendente. Né? Então o futebol ele é muito sazonal, né? Existem lesões, existem negociações, né? Tanto para o mercado doméstico, para o mercado internacional. Então realmente a gente vai tratando esse assunto semana a semana, de acordo com como vai se desenhando e vai se acomodando o mercado. E claro, olhando para as necessidades que o elenco tem, né? Mas acho que o eixo central da resposta que eu tenho que te dar da tua pergunta o nosso trabalho é reforçar o elenco a todo momento que for possível, né? E reforçar o elenco pode ser recuperar um jogador internamente, pode ser a gente ir no mercado e trazer uma contratação. Reforçar o elenco pode ser promover jogadores da base profissional, como tem sido feito, né? Então a gente está olhando para isso, mas eu realmente não gosto de dar uma resposta fechada em relação ao número, porque isso pode aumentar ou diminuir a expectativa do torcedor e a gente realmente não trabalha dessa forma, né? A gente quer trabalhar de uma forma bem coerente, consciente, né? Pé no chão, subindo degrau a degrau, né? E tem sido assim, né? Na minha fala com a comissão técnica, tem sido assim na minha fala com o Luciano. Eu em todo momento falo que eu não vou fazer gestão temerária, eu não vou aqui sangrar o clube economicamente, né? Apenas para dar uma resposta para a imprensa, para a torcida, né? Eu acho que eu estou aqui justamente para fazer uma gestão responsável, né? E trazer e apresentar reforços que condizem com a realidade do Goiás. E isso é o que a gente tem feito, né? Desde que chegamos aqui no clube. Eu entendo o posicionamento dele de não querer dar um número específico. Realmente, isso é verdade no que ele falou. Se ele, por exemplo, falar assim, nós vamos atrás de 5 reforços. Só que aí o Goiás vai e só consegue contratar 3. Aí a torcida vai cobrar. Pô, mas e aí? Faltou 2 reforços. Cadê os 5 que você disse que ia trazer e não trouxe? Entendeu? Então tem essa coisa mesmo, realmente. Tipo, de você não querer definir um número, né? Talvez esse posicionamento dele, nesse caso, tenha sido certo. Só que mesmo assim, eu acho que ele ainda poderia ter respondido de uma maneira muito mais clara. Tipo, ele falou que está de olho realmente no mercado, sabe? Que realmente está buscando ali reforços. Só que ele também deu uma voltona para responder uma coisa que poderia ter sido respondida de uma forma muito mais simples, sabe? Que ele falava assim, cara, a gente ainda está no mercado, a gente vai avaliar os estaduais. A gente poderia ter falado isso, que a gente está avaliando os campeonatos estaduais para ir atrás de algum reforço ou outro. Ou a gente ainda está buscando, a gente ainda está olhando os nomes do mercado sul-americano. Porque isso tudo são coisas que a torcida do Goiás sabe que eles estão fazendo. Mas ele poderia ter falado. E ele esconde muito o jogo, sabe? Tudo isso para ser político. E eu não gosto, desse exagero, sabe? É a maneira dele, é direito dele querer responder dessa maneira, claro. Não tem nada de errado nisso. Mas eu acho que ele poderia ter sido mais transparente nessas respostas. Alô, bom dia. Primeiro, parabéns a você, ao Fernando, tá? Você presente na coletiva aqui. E aí, faça isso mais vezes. Não é nem por nós, não. É pelo torcedor. Ele quer ouvir a sua voz. Tanto a sua quanto do Paciello. Então, parabéns e que isso possa acontecer mais vezes. E aí que vem a colocação para ti. Uma das suas respostas, você usou a expressão: estou aqui também para defender os interesses do Goiás. Antes de você chegar, eu estava conversando com o Paciello sobre o tema Morelli. E ele já revelou pra gente que o Goiás não pagou a primeira parcela pro Maringá e nem vai pagar. Aí a pergunta ao comandante do futebol do Goiás, o executivo do futebol. Você ainda alimenta alguma chance do Morelli voltar para o Goiás, de você ter o Morelli esse ano aqui no Goiás? Ou o comandante do futebol do Goiás não trabalha com a possibilidade do Morelli estar aqui? Essa possibilidade quem vai ditar não sou eu, é o jurídico, né? O caso do Morelli realmente não está nas minhas mãos, não está sobre a minha decisão, né? O que eu posso te dizer é que o Morelli é muito respeitado pelo grupo. O Zé Ricardo... Aí, tá vendo como ele se esquiva das respostas?
É tipo assim, tudo bem, hoje compete mais a questão do jurídico mesmo, sabe? Tipo, porque o Goiás falou que vai entrar com uma ação, né? Porque já tinha algo acordado e tal. A gente não sabe se vai entrar mesmo, mas pelo menos essa foi a notícia que passou. Porém, de qualquer maneira, ele tem noção. Eu tenho certeza que ele sabe de alguma coisa em relação ao Morelli, porque era pro Morelli ter ficado. Então, assim, alguma coisa ele sabe e ele poderia ter respondido. Só que ele evita, ele se esquiva muito, sabe? Falou, não, agora não compete a mim, porque compete mais ao jurídico. Aí quando alguma coisa compete a ele, no questão de reforço, ele fala, agora não quero falar, não gosto de falar de possibilidades e tal. Então assim, muito político, cara, de verdade. Eu gostei dele ter aparecido pra fazer a coletiva de imprensa, que era uma coisa que o Arley fazia muito pouco, porém, não adiantou de que essa coletiva? De verdade, assim. Foram poucas respostas efetivas, assim, que tiraram alguma dúvida das perguntas que fizeram. Justamente porque ele se esquivou de muitas. Ele não quis falar sobre possibilidades, ele não quis falar sobre nomes, né? E eu entendo que muitas vezes você não pode falar sobre nomes, mas, cara, ele poderia ter sido mais claro, ele poderia ter sido mais transparente. Então, assim, pra mim foi meio que um tempo, até agora, desperdiçado pelo que eu assisti aqui dessa coletiva. Evidentemente, naturalmente, gosta muito, né, do atleta, né? Até pelo campeonato que fez, né? Em especial, né, acho que não tenho aqui como tecer comentários porque realmente é um jogador importante, né? Não preciso ficar falando do Morelli, né, de tudo que ele apresentou no ano passado. Mas realmente esse assunto ele está, né, na esfera jurídica, né? E eu espero e aguardo, né, um desfecho da parte jurídica para que a gente possa entrar na parte mais comercial, que é a parte que me compete. Nesse momento eu não consigo realmente, né, entrar nessa seara, né, porque realmente esse assunto está sendo tratado pelo jurídico do clube e ainda não chegou esse aval que eu possa avançar dentro do que me compete, que é a parte mais comercial, e tentar entender os anseios do representante do atleta e do atleta para que a gente possa realmente tê-lo conosco, né? É claro e evidente que seria muito bom tê-lo conosco, mas realmente a coisa caminhou para um lado que fugiu do nosso controle, né? Por questões óbvias e questões contratuais que não cabe a mim também julgar, porque não estava aqui no clube, né? Então eu aguardo realmente esse desfecho para que eu possa aí avançar dentro do que me compete. E também numa outra resposta sua, você usou a expressão, não vou sangrar o clube, né, na questão financeira. E aí, Agnello, pensando no grande objetivo do ano, que é o acesso à Série A, né, os próximos reforços que vão chegar para o técnico Zé Ricardo, claro, tem a preocupação que é o lado financeiro, você tem normativas que tem que respeitar aqui no Goiás, seguir, né, enfim. Você acredita, mesmo com esse perfil financeiro do Goiás, dá para, antes da Série B, chegarem reforços mais cascudos para o técnico Zé Ricardo, com mais rodagem, com mais experiência? Porque essa é uma cobrança do torcedor. Ele, por mais que o Goiás está liderando o campeonato, existe a cobrança e até o tipo de comentário que o Goiás precisa de mais reforços, mais cascudos, mais experientes, mais rodados para a Série B. Então, mediante a situação financeira, você não vai sangrar o Goiás. Tem normativas para você seguir. Dá para trazer jogadores mais rodados, mais experientes, mais cascudos? Eu penso que sim, né? A pergunta é boa. Eu penso que sim, né? Isso não é receita do sucesso. Isso não realmente isso não é receita do sucesso, né? É simples você olhar, por exemplo, para o que o Santos investiu ano passado e acabou tendo a queda, né? Eu acho que é um clube que salta os olhos, né? A gente vê o próprio Sport que investe, tem outros clubes que investem muito mais que a gente e muitas vezes não conseguiram o acesso, não conseguem o acesso. Isso realmente, ele está certo nesse ponto, não é receita para o sucesso, mas também não é receita para o sucesso você contratar só apostas e esperar que isso vai sempre dar certo, né? Ano passado deu muito errado. Muito errado. O Goiás pediu para cair ano passado, justamente porque faltou de jogadores cascudos, mais experientes, né? O Goiás só foi contratar aposta. Foi contratar aposta do Luxemburgo, lá do futebol de Luxemburgo, foi contratar aposta de time pequeno aí, de interior, sabe? Só viveu disso, e aí o resultado tá aí. Claro que não é culpa do Agnello, até porque ele nem estava no clube. Mas qual foi a postura que o Goiás teve até agora para fazer diferente do ano passado? Não teve.
Até agora as contratações que vieram, a maioria aí foi de jogadores também de apostas, né? Tudo bem, algumas vão dar certo, como por exemplo o Juninho tá dando certo até agora, né? O Wellington tá surpreendendo também, o Paulo Baia tá dando certo, mas também não é receita para o sucesso. Eu acho que você tem que ter uma mescla. Né? Eu acredito muito mais nas pessoas, no trabalho, né? No propósito, né? E deixar isso muito claro internamente, né? Acho que a gente está com um grupo forte no que diz respeito a valores, a caráter, né? O grupo sabe o que quer, sabe onde quer chegar, né? Aí, de novo, ele tá sendo meio político, tal, tipo assim, com aquele discurso bonito, porque valores, caráter, essas coisas, beleza, concordo, imagino que as pessoas lá dentro do Goiás sejam assim mesmo, não tô nem questionando isso, mas, cara, ok, você vai subir pra Série A só porque o seu elenco tinha caráter? Não, acho que não é isso o ponto, entendeu? Não é esse o ponto, é essa politicagem do Agnello que me deixa muito, tipo, cara, tá bom, mas dá uma resposta, sabe? Mas, enfim... Agora, é claro e evidente que a gente vai tentar, dentro das possibilidades do Goiás, trazer o melhor jogador possível dentro do que caiba no nosso orçamento, né? E muitas vezes o melhor jogador, ele não é um jogador de nome, mas é um jogador que traz alguns indicadores de performance que condizem com a realidade, né? Então a gente usa muito uma ferramenta para fazer comparativos, né? E tem atletas que a gente trouxe, que está trazendo, que se eu for olhar valores de mercado, eles são muito próximos nos indicadores de performance, mas a gente também usou a criatividade para buscar nomes no mercado que são jogadores que têm um indicador de performance muito próximo e são jogadores mais acessíveis, né? Então a gente também aguarda uma resposta positiva nesse sentido, apostando um pouco no trabalho que a gente vem fazendo para monitorar, captar ativos no mercado, né? Então o clube precisa investir nessa área, né? Isso é importante dizer, né? Montar um departamento de inteligência é algo que a gente já está olhando. Nesse ponto, aí sim foi uma resposta interessante, porque eu concordo com ele. O Goiás precisa investir nesse ponto de departamento de inteligência, de analistas profissionais que sabem analisar jogador, análise de desempenho, né? Que é uma coisa que a maioria dos clubes hoje grandes tem, cara. E é necessário que você tenha. Isso é uma discussão que a gente estava tendo em relação, não me lembro agora qual jogador que foi. Era o jogador o Mauro Mendes. O Mauro Mendes que estava sendo negociado e tal, que o Goiás estava negociando. Tinha alguns atletas, alguns torcedores, na verdade, que estavam criticando o Mauro Mendes, tipo, falando assim, porque o Goiás não pode contratar esse cara porque ele não tem números de gols suficientes, sendo que ele é um bom jogador. E ele tinha bons números, sim, até pro parâmetro do Goiás ele tinha bons números. Só que a torcida do Goiás, às vezes, quer analisar contratação só por conta de números. Vai ver os números ali e acha que aquilo é o suficiente. Cara, você acha que você dá para analisar jogador, se o jogador é bom ou não, só através dos números? Analisar números friamente não quer dizer nada. Não quer dizer absolutamente nada. Você tem que ver o contexto, você tem que ver o psicológico do cara, você tem que ver se ele funcionava no esquema tático que ele jogava no último time. Você tem que ver uma série de fatores. Isso tudo pesa. E isso é função de um analista de desempenho. Então, assim, você não pode avaliar contratações apenas por números. Números é só, tipo assim, uma fatia pequena do bolo. Só uma fatia pequena, entende? Então, tipo, o Goiás ele precisa sair dessa coisa, assim, de... vamos contratar... só por achar que o cara é bom e tal. Você realmente precisa estruturar melhor esse quesito, e eu concordo com o Agnello. Né, para que a gente possa minimizar, mitigar os nossos erros, né? E também não é receita do sucesso, né? Mas os números eles ajudam, sustentam, né, uma decisão, né? E que também tem um outro lado, que é o lado da pessoa, né? Que a gente já se deparou com atletas que tinham números que condiziam com a realidade que a gente gostaria, mas quando a gente vai pegar um recorte de quem é a pessoa, realmente a gente não pôde avançar, porque isso não faz parte do nosso trabalho hoje, né? Então, acho que o torcedor ele tem que se sentir representado, eu acho que ele está se sentindo representado, né? E em uma conversa internamente que a gente teve, a gente vai oscilar em algum momento do ano, que é natural, mas o que é importante é o torcedor se sentir representado, né? Eu acho que a gente está montando um elenco que possa representar a torcida, né? Eu acho que isso que é o mais importante. Nelo, eu vou fazer um recorte aqui
pois viralizou recentemente uma declaração do presidente do Corbão, do presidente Adson Batista, em relação à dificuldade que os clubes vêm encontrando para reforçar os seus elencos na temporada. Inclusive ele cita o fato de estar recorrendo ao futebol latino-americano, sul-americano de uma forma geral, para reforçar o elenco, porque o futebol brasileiro hoje não vem apresentando boas opções. Aí eu gostaria que você não fizesse uma crítica em cima da crítica, mas sim queria saber do seu ponto de vista se realmente existe essa dificuldade. O futebol brasileiro hoje está recorrendo ao futebol sul-americano e aproveitando o gancho, surgiram 2 nomes para a gente na semana passada, do Ângelo Rodrigues, um colombiano, e do Mauro Mendes, um uruguaio que estaria no Estudiantes. Gostaria que você comentasse sobre esses 2 nomes que acabaram surgindo na última semana. Sobre os nomes eu realmente não gostaria de pontuar porque, de novo, né, eu não gosto de falar sobre possibilidades, eu gosto de falar realmente quando o atleta já está aqui, já foi aprovado pelo departamento. Aí, tá vendo? De novo, ele sendo, tipo, Mauro Mendes, cara, todo mundo já sabe que o Goiás tentou, provavelmente não vai dar certo. Ele podia só deixar claro, cara, olha, tipo, não deu certo, a gente tentou e tal, porque não vai mudar nada, tipo, ele falar ou não agora. Não vai mudar nada, a gente já sabe, já vazou notícia, entendeu? Ele poderia muito bem estar falado. Não é uma negociação que tá em sigilo. Que aí, se tivesse em sigilo, realmente, ele não poderia falar e eu até entenderia essa postura. Só que assim, cara, já deu errado, entendeu? O Ângelo Rodrigues tá chegando, ele vai assinar contrato, já tá acertado. Ele poderia falar, ele vai chegar essa semana só em Goiânia. Tipo assim, poderia dar uma resposta mais curta e mais transparente. Mas, de novo, essa politicagem, assim, tipo, essa linguagem política que eu acho, cara, me incomoda sendo torcedor e ouvindo isso, porque ele não esclarece as coisas. E aí fica o benefício da dúvida. E esse é o problema, muitas vezes, de você não esclarecer as coisas na posição de dirigente do clube. Por quê? Não existe nada mais confiável do que o dirigente do clube, o cara que está na função do futebol, em esclarecer as coisas. Ele é a fonte mais confiável que existe. É o Agnello. Não tem outro, tá? Ele e o Paciello. Então, assim, o que acontece quando ele não esclarece as coisas? Começa a surgir muitos rumores. Aí vem a paginazinha lá, Periquitinho Carinhoso e o Jequinho da galera. Posta uma notícia que a gente não sabe se é verdade. E a gente vai averiguar com ele e ele fala, não tem essas possibilidades, a gente não gosta de falar de possibilidades. Aí, tipo assim, a gente não sabe se é verdade ou se é mentira, entendeu? Por que ele não confirma? É só confirmar, entendeu? Ninguém tá pedindo detalhes da negociação, ninguém tá pedindo pra ele falar tudo. É só pelo menos confirmar, entendeu? Mas eu acho que isso evitaria muitas frustrações. Fake news, evitaria fake news, tá? A gente saberia para que rumo que o clube tá indo, porque a gente não sabe para que rumo que o Goiás tá indo. Quem sabe são eles, mas eles não falam, entende? Departamento médico, né, já fez todo o trâmite interno para depois a gente poder realmente falar sobre reforços, né? Sobre a declaração do Adson, né? Eu gosto muito de analisar pessoas, de novo, né? Eu acho que existem pessoas boas e pessoas ruins. Existem atletas bons e atletas ruins, né? Isso acontece no mercado doméstico, no mercado interno e no mercado internacional, e em todos os países sul-americanos, né? Acho que o clube tem que estar antenado a boas pessoas, a bons atletas e atletas que possam representar bem a camisa do Goiás. Isso, na minha concepção, independe de raça, país, né? Acho que quando a gente olha e tem esse olhar um pouco mais amplo, né, e essa gestão um pouco mais humanizada, a gente realmente não acaba priorizando mercado A, B, C, D, F ou G, né? Agora, o futebol ele vem sofrendo mudanças sim, né? E isso acho que está posto à mesa, né? O mundo vem sofrendo mudanças. E o que a gente precisa fazer é se ajustar e se adaptar o quanto antes, né? E aí, de novo, eu acho que o clube tem que investir em inteligência, em formação, né? Para que a gente possa sair na frente e realmente buscar as melhores soluções que o Goiás precisa ter para esse momento. E eu acho que isso independe, né? Acho que a gente tem que estar antenado a essas mudanças no mercado, o que o mercado pede, né? Seja na parte comercial, seja na parte de negócios, né? De gestão de ativos. Né, acho que o Luciano também está muito atento a isso. Então é da maneira que eu olho essa questão do mercado. Né? Da fala de valores, é claro, né, os números eles só aumentam, né, o futebol só cresce. Né? A FIFA também está muito atenta a isso com as novas normativas da FIFA de transferência. Né?
E eu acho que o clube também tem que estar atento a isso e acompanhar esse posicionamento de mercado e se modernizar, investir em tecnologia, investir em inteligência, né? Porque eu acho que com isso a gente vai conseguir ter bons ativos com investimento que cabe para o clube, né? E sem sombra de dúvida olhando para a base e gerindo esses ativos, né? Sabendo promover bem os jogadores, sabendo contratar bem e sabendo também vender os atletas, negociar os atletas no momento conveniente. Eu acho que isso faz o clube crescer, faz o clube se tornar sustentável. Penso, vejo e acredito que os grandes clubes no mundo têm olhado para essa perspectiva e é um pouco daquilo que a gente vem trazer nesse momento, né? Esse novo olhar, tentar acompanhar o mercado e tentar criar essas dinâmicas para que o clube possa se desenvolver através dessa gestão dos ativos. Ele falou sobre o mercado sul-americano e tal, que foi inclusive a pergunta dele, que o Watson inclusive tinha falado, que agora os clubes estão olhando mais para o mercado de fora. O Watson é muito mais transparente nesse sentido, né, em comparação com o Agnello. Mas não apenas por questão de qualidade, mas também por questão de valores, como o Agnello bem disse. O futebol brasileiro está ficando muito caro, muito caro. Jogadores aí comuns, eu acho que jogadores que de Série B, Série C, continuando jogando na Série B, mas recebendo salários astronômicos, sabe? Salários muito, muito altos. E aí não tem como as outras equipes competir. O que eles fazem? Vão para os mercados aqui dos países vizinhos, países sul-americanos. Tanto que o Goiás já contratou o Ivan Torres, já contratou o Martin Ria, tem o Ângelo Rodrigues chegando, tentou o Mauro Mendes. Por quê? Porque são jogadores que jogam em países em que a condição financeira é menor. E aí eles veem o mercado brasileiro como uma possibilidade, primeiro, de ganhar mais, porque a moeda aqui é mais valorizada, então eles vão ganhar mais, e também uma porta também de entrada para depois eles irem para a Europa, né? Então, assim, isso acontece. E um dos motivos, assim, todos os clubes estão fazendo isso e o Goiás não é diferente. Bom, é isso, gente. Vou ficando por aqui. Aí o nosso react, né? Mais um react aqui pro canal. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de se inscrever, caso você não seja inscrito, deixar o seu joinha também e comentar aqui embaixo o que você achou dessa coletiva aí do Agnello. Comenta aqui embaixo, tá? E não esqueça que nessa semana a gente vai ter aí uma novidade, aí, uma entrevista. Então, sua inscrição é muito importante para você não perder as novidades aqui do canal, beleza? Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima e tchau.